Hoje, eu tô aqui para mergulhar de cabeça em Metruk Adam, esse drama turco de 2025 que tá dando o que falar. Ou melhor, tá deixando todo mundo com o coração na mão, como se fosse uma cebola disfarçada de romance familiar. Imagina um cara que sai da cadeia depois de anos pagando pelos erros alheios e, de repente, vira babá improvisada? Pois é, isso é só a ponta do iceberg derretido. Vamos nessa jornada detalhada, porque eu não sou de economizar palavras, eu gasto como se fosse Black Friday de diálogos. Imagina passar anos atrás das grades, sair da prisão com aquele peso na alma e tentar reconstruir tudo do zero. Parece fácil? Nem de longe. Esse é o ponto de partida de Metruk Adam, filme turco lançado em 2025 que já chegou dando o que falar. Uma trama que mistura segredos do passado, feridas abertas e um encontro inesperado que pode mudar o destino do protagonista para sempre. E já adianto, não espere um herói comum. Aqui cada escolha tem um preço alto, e a verdade que surge no meio do caminho não é nada fácil de engolir. Galera, Metruk Adam, que em português vira Um Homem Abandonado, ou como eu gosto de chamar, O Homem Deixado na Geladeira da Vida, é um filme turco lançado em agosto de 2025. Com duração de cerca de 1 hora e 31 minutos, é um drama puro, daqueles que misturam lágrimas com lições de vida, explorando temas como família tóxica, segundas chances e o poder de um vínculo improvável para curar feridas antigas. Produzido na Turquia, o filme carrega aquela vibe intensa das produções otomanas modernas, cheias de olhares penetrantes e reviravoltas que te deixam pensando: ué, isso veio de onde? Ele estreou direto no streaming, pegando carona na onda de sucessos turcos que invadem nossas telas, tipo um exército de emoções invadindo o sofá da sala. E ó, Metruk Adam é top 2 na Netflix do Brasil. A produção joga na nossa cara uma realidade nua e crua sobre redenção, segredos do passado e os laços inesperados que podem tanto nos salvar quanto nos destruir. É daqueles dramas que te prende não pelos beijos apaixonados, mas pela tensão constante e pela angústia do protagonista. Mas será que vale a pena? Bora comigo que te conto mais. Atenção, spoilers à vista! Se você não quer saber o que rola, pula como se fosse pular corda em câmera lenta. O filme gira em torno de Baran, um cara atormentado que, aos 15 anos, foi obrigado pelo pai a assumir a culpa de um atropelamento cometido pelo irmão mais velho, Fatih. Resultado? Anos na prisão, onde ele mata guardas em autodefesa para proteger a si e ao irmão de abusos, esticando sua pena para quase 15 anos. Sai da cadeia quebrado, sem grana, sem família de verdade. Os pais priorizaram Fatih, o filho dourado. Baran tenta reconstruir a vida morando com o amigo Ezat, que também tá na pior depois de ser enganado. Mas aí vem a bomba. Fatih sofre um acidente de carro bêbado. Arzu, mulher dele, morre e Fatih entra em coma, deixando a filha Lídia órfã temporária. Baran, relutante no começo, assume a guarda da sobrinha. E aí rola um laço tio-sobrinha que é o coração do filme. Ela o ensina a ser humano de novo. Ele vira o protetor dela. Para pagar contas do hospital, Baran vende tudo, trabalha no que pode e até ganha ajuda do chefe de Ezat, Musa ou Mesut, dependendo da tradução, que começa rabugento, mas vira um anjo da guarda. No fim, Baran abre sua própria garagem, vira um homem estabilizado, mas quando Fatih acorda, tem que deixar Lídia ir embora, num adeus agridoce que grita crescimento pessoal. É uma trama de redenção, com toques de drama familiar e toques de esperança, mas com reviravoltas que parecem sair do chapéu de um mágico, tipo Musa mudando de ideia do nada. No geral, é como uma montanha-russa emocional. Sobe devagar, desce rápido e te deixa com o estômago revirado. Bora pro elenco. Mert Ramazan, Demir, Baran. O cara entrega um personagem visceral, carregado de culpa e contradições. Sua atuação dá aquela sensação de que Baran está sempre no limite entre a redenção e a queda. Ada Erma, Lídia, surpreende com uma performance sensível, trazendo nuances de fragilidade e força ao mesmo tempo. É a âncora emocional da trama. Rahim Khan Kapkap, Ezat, o amigo leal, mas cheio de conflitos internos, sempre no dilema entre apoiar Baran ou se proteger.
Edip Tepeli. Fatih rouba a cena como o antagonista com carisma perigoso, aquele tipo de personagem que a gente ama odiar. Burcu Kavrar, Arzu, uma presença forte que equilibra drama e tensão. Erkan Kezal, Mesut, veteraníssimo, traz profundidade e peso dramático, funcionando quase como um guia sombrio da história. Mustafa Kiran, o senhorio, e Oguz Kara, Selami, personagens de apoio que acrescentam camadas de realismo e complexidade ao enredo. Boa notícia, você pode assistir Metruk Adam diretamente na Netflix. O filme está no top 2 de filmes da Netflix do Brasil. No IMDb, a novela está com 5,8 de 10. Ou seja, divide opiniões. Alguns elogiam a carga dramática e o desempenho dos atores, enquanto outros acharam o ritmo arrastado em certos pontos. Nossa crítica. Olha, Metruk Adam não é para quem quer apenas entretenimento leve. É um filme denso, que exige do público atenção e paciência. O ritmo realmente tem momentos mais lentos, mas isso acaba reforçando o clima pesado da trama. A força maior aqui é a atuação de Mert Ramazan Demir, que carrega o protagonismo nas costas com intensidade. O elo com Ada Erma funciona muito bem, trazendo aquele equilíbrio entre dor e esperança. Se você curte drama psicológico, mistério e personagens quebrados tentando se reconstruir, essa é uma aposta certeira. Metruk Adam é um filme que vai mexer com as suas emoções e colocar você frente a frente com perguntas incômodas. Até onde dá pra fugir do passado? E será que a verdade liberta ou aprisiona ainda mais? Então é isso, meu povo. Se você gosta de filme turco com aquele tempero de dor, suspense e reviravolta, Metruk Adam tem tudo pra te prender do início ao fim. Já aproveita, dá aquela conferida na Netflix e depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Será que Baran vai encontrar redenção ou tá condenado a viver na sombra do próprio passado? Não esquece, deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre traz análise de peso do universo das produções turcas. Obrigado por assistir, fui!